A paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, o Salmo de número 77. Eu sempre vou dizer que alguns textos falam poderosamente ao nosso coração. Nós que pregamos, nós temos alguns textos que, se nós pudéssemos, nós iríamos falar neles constantemente. E de tempo em tempo, nós voltamos a esses textos, relembrando um pouquinho daquilo que o Senhor traz ao nosso coração. Eu quero dar o seguinte tema para essa palavra. Eu quero falar a respeito do consolo divino. Todos vocês sabem, semana passada eu compartilhei com vocês que eu tenho cuidado do meu pai e da minha mãe enfermos. E na segunda-feira à noite, a minha mãe faleceu. E foi um pouco difícil para nós, porque ela faleceu em casa. Então nós vimos ela falecendo, e isso traz um sofrimento profundo ao nosso coração. Mas eu sempre preguei para vocês que a dor nunca me pararia. Eu posso até ir chorando, mas parada jamais. Eu acho que vocês já ouviram eu fazer essas declarações. Então, isso é uma verdade, isso não é um discurso. Isso é uma verdade no meu coração. Isso não quer dizer que não tem sofrimento. Isso não quer dizer que não existe dor. Isso não quer dizer que as lágrimas não estão fazendo parte dos nossos dias. Que nós não estamos sofrendo e colocando para o Senhor o nosso sofrimento. Mas a palavra do Senhor, ela é fantástica. E ela sempre vem com esse consolo para nós. Então, quando eu olho para o Salmo de número 77, eu vou encontrar duas estruturas nesse Salmo. E quando eu olho para essas duas estruturas, eu compreendo a dinâmica do Espírito Santo intervindo com aquele que busca a sua face. Nós vamos encontrar aqui o Salmo de Asaf. Nós vamos encontrar Asaf trazendo claramente uma lamentação. Havia um sofrimento agudo no coração de Asaf. Ele estava vivendo um tempo de angústia. Ele estava vivendo situações onde ele não estava percebendo o sentido da vida. E ele não tem dificuldade nenhuma de expressar a angústia que ele estava vivendo. Mas, se tem a estrutura da lamentação de Asaf, da angústia de Asaf, da tristeza de Asaf, nós vamos encontrar também Asaf fazendo algo que eu acho fantástico quando a dor chega na nossa casa, que é a lembrança dos feitos de Deus. Então, quando você olha para esse texto, essas duas estruturas precisam saltar aos seus olhos. O lamento, porque existe uma angústia e um sofrimento, mas a lembrança da ação, da intervenção, do amor e do poder de Deus. Mas a mensagem central é esse consolo divino. Esse Deus que interage no meio do sofrimento. E no meio do sofrimento, essa interação de Deus traz o consolo, traz a paz, traz a segurança, traz a bênção do Senhor na vida daquele que o ama. Então, ao olhar para esse texto, eu quero convidar você, como eu sempre faço, eu não vou ler o texto todo, mas eu gostaria que você marcasse esse texto e voltasse com ele para casa com uma tarefa. Você vai chegar em casa e você vai ler esse texto porque ele é riquíssimo. Você vai ler esse texto detalhadamente e devagar. E aí você vai assimilar muito bem o que nós vamos estar ministrando a você. Porque eu só vou usar alguns textos, algumas falas de Asaf. Eu não vou usar o texto todo. Quando nós olhamos para o versículo 2, nós vamos encontrar uma frase que em alguns momentos ela acontece conosco. Asaf vai dizer assim: a minha alma recusa a consolar-se.
Asaf está dizendo assim: o meu sofrimento é tão agudo, a minha angústia é tão grande, que eu estou me recusando a ser consolado. Eu estou me recusando a me acalmar e a encontrar a resposta. E aí, quando a gente olha para essa frase, eu sempre vou pensar que esse encontro da dor com a alma, num contexto de dúvida, num contexto de falta de fé, num contexto de ausência de experiência com Deus, essa ausência de consolo, ela é esmagadora. Esses dias eu pensei o seguinte: o que é passar pela dor sem a convicção de salvação? O que é passar pela dor sem o consolo divino? O que é passar pela dor sem sentir a mão do Senhor cuidando da gente o tempo todo? Eu confesso para vocês que o meu coração se encheu de misericórdia, sem rostos, sem nomes, de pessoas que podem lidar com o sofrimento sem ter essa presença, sem ter essa voz carinhosa, sem ter esse consolo e sem ter esse amor do Senhor na sua vida. Porque quando nós conhecemos o Senhor, temos certeza da salvação e andamos intimamente com o Senhor, nós não deixamos de sofrer. O sofrimento é real, é presente, a dor chega, a lágrima faz parte, mas nós temos paz, nós não perdemos o sono, nós não perdemos a alegria interna, nós não perdemos a coragem, nós não perdemos a esperança, nós não perdemos os sonhos, nós não perdemos o significado da vida. E aí eu quero convidar você a fazer uma leitura da fala de Asaf. Asaf vivia num contexto diferente que nós vivemos. Ele tinha uma leitura diferente da vida que nós temos. Mas ele está declarando algumas questões que faz parte da alma humana, que não é pecado, mas são sentimentos que fazem parte da alma humana, que muitas vezes podem trazer sofrimento para você e para mim. Então eu quero convidar você a ir para o versículo 3. Porque no versículo 3 tem uma declaração de Asaf que eu acho muito interessante. Lembro-te, Deus, e passo a gemer, medito e me falece o espírito. 3 expressões fortes, 3 expressões que fazem parte da nossa história quando nós estamos entristecidos: o gemido, a meditação e a fragilidade, a fraqueza. O que Asaf está falando de desfalecimento do espírito, a fraqueza e a fragilidade. Quando eu olho para essa frase de Asaf, eu me deparo com uma verdade, que quando o sofrimento bate na sua casa e na minha casa, mesmo orando, parece que não existe alívio. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu não sei se você já passou por essa experiência. A gente sempre vai dizer que o método mais fácil de resolver os nossos problemas é o nosso diálogo com o Senhor. A maneira mais fácil de trazer uma resposta ao nosso coração é esse quebrantamento, é essa entrega, é esse derramamento, é esse encontro da pessoa criada com o Criador. Quando eu olho para a palavra do Senhor, o que eu encontro de mais lindo na nossa experiência com Deus é essa clareza do Espírito na nossa alma, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle das nossas vidas e nem de nada, e que Ele é suficiente para acalmar a nossa alma e trazer sossego ao nosso coração. E aí Asaf, ele vai dizer o seguinte: no meio do meu sofrimento, o meu sofrimento é tão agudo, mesmo eu orando, eu não consigo descansar, eu não consigo sossegar, porque parece que eu não encontro alívio mesmo falando com o Senhor. A segunda questão que Asaf coloca no versículo 4, está explícito aí, ele vai dizer que as noites ficam muito longas para ele. Ele começa a lidar com insônia, ele começa a lidar com pesadelo,
ele começa a lidar com a angústia da sua alma, e ele vai dizer que toda dor, toda tristeza, todo sentimento de fracasso vem à tona durante a noite. E a noite se torna muito longa e angustiante para ele. Interessante, o Ronald brincou comigo hoje assim, ele falou assim: gente, eu não acredito, você é igual passarinho. Você dorme o tempo todo. Você não acorda, você não perde o sono. Eu falo com ele assim: o Espírito Santo, ele é tão extraordinário, trazendo paz e segurança no meu coração. Eu tenho 100% de certeza da salvação da minha mãe. E eu tenho 100% certeza de paz, que o Senhor está nos sustentando todo o tempo. Então eu não vou precisar perder o sono. Eu não vou precisar lidar com insônia. Eu não tenho como não deixar de chorar. Mas eu tenho como confiar e me acalmar naquele que é o autor da nossa segurança, o Senhor Deus. Só que Asaf vai trazer uma outra verdade que eu quero que você reflita. Se você está vivendo sofrimento, sabe o que é melhor de tudo? Às vezes eu estou aqui no altar falando sofrimento, pregando para alguém que está vivendo angústia e tristeza sentado aí, mas o meu coração está pleno em Deus, com todas as bênçãos e graças que tenho recebido do Senhor. Mas em alguns momentos, Deus nos dá o privilégio de podermos falar de dor e angústia para algumas pessoas que estão sentadas nessa cadeira, olhando para a nossa história e vendo que nós também temos motivo para nos angustiar, que nós também temos motivos para nos entristecer. A diferença é a experiência que desfrutamos em Deus. E há 13 anos eu tenho pregado para vocês de intimidade. Há 13 anos eu tenho pregado para vocês de experiência pessoal. Há 13 anos eu tenho pregado para vocês de encontro. Há 13 anos eu tenho pregado para vocês de suprimento de Deus. Então eu quero desafiar vocês a viver as dificuldades, as lutas, as dores, o sofrimento da pessoa que Deus é. Ele é bom, Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele não impede que a dificuldade chegue até nós, mas em todo o tempo Ele está conosco, mostrando a sua face, revelando as suas mãos e revelando a sua grandeza no nosso meio. Quando nós passamos a viver assim, o mundo fica mais fácil e a nossa história é mais leve para nós vivermos. Mas Asaf vai falar de uma outra verdade. E, gente, eu vou convidar vocês para tomar água, dê glória a Deus aí. Asaf vai falar de uma dificuldade que hoje à tarde eu analisando, graças a Deus eu não tenho essa dificuldade. Graças a Deus é algo que eu já superei em Deus e eu já venci no Senhor. Asaf vai dizer, se você vai para o versículo 4, que ele tem muita dificuldade de desabafar. Ele vai dizer o seguinte: nem posso falar. A dor que ele sente era tão precisa, a dor que ele sentia era tão precisa, vinha à tona de uma maneira tão angustiante, que Asaf vai dizer que todo o transtorno da sua realidade, que ele estava experimentando diariamente, era tão intensa, que no meio da sua aflição, no meio do seu desespero, no meio do seu medo, ele não conseguia falar, ele não conseguia desabafar, porque ele não conseguia elaborar a sua dor. Eu tomei uma decisão quando eu me converti. Eu acho que eu falei isso semana passada para vocês. E a decisão que eu tomei quando eu me converti, quando Deus me libertou, é eu ser muito transparente. Acho que eu falei domingo passado sobre isso. Não sei se eu estou enganada, mas eu acho que eu falei. E o que seria esse ser transparente? Quem me conhece mesmo. Eu acho que eu falei na quinta-feira no estudo. Quinta-feira. Quem me conhece mesmo. Porque se eu estou com raiva, você sabe que eu estou com raiva. Se eu estou feliz, você sabe que eu estou feliz. Se eu estou triste, você sabe que eu estou triste.
Eu não vou esconder as minhas lágrimas, eu não vou esconder a minha alegria, eu não vou esconder a minha tristeza. Então, se tem algo que eu tenho muita facilidade, é elaborar a minha dor, é elaborar o meu sofrimento, é falar do que eu estou sentindo. Eu falo da minha tristeza, eu falo da minha alegria, eu falo da minha raiva, eu falo do meu medo. E Asaf vai dizer, eu não estou falando simplesmente da Rosângela, eu estou falando do Asaf, um homem extraordinário, que marcou a história, com orações belíssimas, com louvores ministrados ao coração de Deus, com declarações profundas. Ele vai rasgar a sua alma e vai dizer, no meio do meu sofrimento, eu não consigo falar, eu não consigo dizer, expressar o que está me machucando, o que está me trazendo insegurança, o que está me fazendo sofrer. Eu estou me sentindo fragilizado em meio à minha dor. E aí, é algo que, para a honra e glória do nome do Senhor, quem está perto sabe, que se eu estiver muito triste na terça-feira de manhã, o bispo me ligou para saber como que eu estava. Aí eu virei para ele e disse assim, estou bem, eu só não consegui parar de chorar ainda, né? Eu estou chorando muito, os meus olhos estão todos inchados, mas bem eu estou, eu só não consigo parar de chorar. Então, às vezes, eu poderia ter não falado nada, eu poderia falar, estou bem, o Senhor está me sustentando, meu coração está tranquilo. Eu estava bem, eu estava tranquila, mas eu não tinha ainda parado de chorar. Então, eu fiz questão de dizer, eu ainda não parei de chorar. Então, eu quero dizer para vocês que Asaf, ele vai falar dessa dificuldade de falar da onde está doendo e quanto está doendo. E eu quero encorajar você. Nós somos uma igreja que estamos andando em experiência com o Senhor. Nós somos uma igreja que estamos buscando a face do nosso Deus. Se tem algo te incomodando, se tem algo te machucando, se tem algo te entristecendo, rasga o seu coração. Se você não quer falar para homens, fale com o Senhor. Eu não sei você, eu tenho inúmeras experiências de me ajoelhar na presença de Deus com meu coração abatido, com meu coração pesado. Quando sair daquela presença, o meu coração está plenamente restaurado, renovado e fortalecido. Porque quando nós rasgamos o coração do nosso Deus, Ele não é só um Deus que ouve, mas Ele é um Deus que ouve, um Deus que intervém, um Deus que ouve, um Deus que cura, um Deus que ouve, um Deus que consola, um Deus que ouve, um Deus que restaura. E aí, queridos, Asaf vai falar uma coisa que, no versículo 5, que acontece muito comigo e com você quando nós estamos sofrendo. Ele vai começar a criar uma forma de amenizar o seu sofrimento, que é a esquiva. Ele vai fugir. Olha o versículo 5, o que é que o versículo 5 vai dizer? Penso nos dias de aurora. O que Asaf está fazendo aqui? Ele fecha os olhos para os conflitos internos. Ele fecha os olhos para o sofrimento do momento. Ele tenta anular a sua dor, trazendo para a sua memória as lembranças antigas. Então ele tenta sabotar a sua dor real com lembranças de coisas boas que eram no passado. Isso não é forma de curar. Porque quando eu passo por uma cura, eu preciso lidar com a minha dor. Eu preciso falar da minha dor. Eu preciso falar da minha decepção. Eu preciso falar da minha tristeza. Eu preciso realmente permitir que o Espírito Santo me tome pelas mãos e me coloque de frente com a minha insatisfação. E me coloque de frente com a minha fragilidade. E que eu possa enxergar essa fragilidade, para que eu possa vencê-la e realmente estar curada em nome do Senhor. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de fazer uma heresia aqui nesse altar. Uma das armas mais eficazes
do diabo contra você e contra mim é nos manter na nossa experiência do passado, seja boa ou seja ruim. Porque se você fica na experiência do passado, você não cura a ferida do presente. E o que vai te amarrar, o que vai te prender, o que vai te impedir de avançar, não são suas conquistas do passado, mas a sua ferida do presente. Então eu quero convidar você nessa noite a olhar para o seu coração e perguntar: se você também, como um homem de Deus, o melhor de tudo, que eu não estou falando de um homem comum, o melhor de tudo, que eu não estou falando de uma pessoa que não desfrutava de uma experiência profunda em Deus. Eu estou falando de alguém que conhecia o Senhor, amava o Senhor e andava com o Senhor. Mas no meio do sofrimento, no meio da angústia, ele começa a usar algumas expressões. E aí eu começo a dar nome para essas expressões. E eu encontro na expressão de Asaf, ele não querendo enfrentar a sua dor, mas se esquivar dela, substituindo com memórias outroras, com memórias do passado. Só que, quando eu e você andamos com Deus, Deus vai tratar de nós e vai cuidar de nós e vai nos lançar para um lugar onde Ele possa nos tocar profundamente. Olhando para o versículo 6, eu encontro Asaf fazendo um movimento que eu e você precisamos fazer. Ele vai dizer: de noite indago no meu íntimo e o meu espírito perscruta. O que Asaf está fazendo aqui? Uma reflexão. Ele está fazendo uma autoanálise. E existe um lado muito positivo quando eu e você começamos a fazer essa análise. Porque para quem está querendo fugir da realidade, lembrando o passado, para amenizar a dor, agora ele precisa de contemplar que, apesar das grandes conquistas, dele ter a estrutura que tem, ele precisava refletir sobre a dor que ele estava sentindo e o que ele poderia aprender com ela, o que ele poderia modificar com ela. E aí ele precisaria entender qual era o propósito de Deus em meio a essa situação que ele estava vivendo. Porque ao olhar para esse texto, qual é o meu sentido e o seu sentido de identidade e missão? Quando eu olho para esse texto, o meu sentido de identidade e de missão é revelar a você a profundidade da minha fé. E a profundidade da minha fé revela a estrutura da minha intimidade, do meu relacionamento com Ele. E eu não sirvo o Senhor porque tudo está do jeito que eu gostaria que estivesse. Você não ama o Senhor porque tudo está fácil para você. Você ama o Senhor porque Ele se revelou a você. O poder da sua cruz te conquistou. Você discerniu e entendeu o caminho da cruz no seu coração. E você serve e o ama porque Ele é Senhor da sua vida. Tem muita gente aqui servindo o Senhor, vivendo problemas financeiros. Tem muita gente servindo o Senhor aqui, vivendo problemas familiares. Tem muita gente servindo o Senhor, vivendo crises emocionais, enfrentando depressões. Tem muita gente servindo o Senhor aqui, sem esperança. Só que eu quero dizer para você que eu estou falando de um homem profundo em Deus, que está dizendo que em um momento da sua vida, uma crise se instalou e ele faz uma dinâmica. E quando ele começa a colocar diante de Deus tudo isso que está acontecendo com ele, a sua visão vai modificando, o seu sentimento vai modificando, ele vai interpretando a realidade com segurança, ele vai discernindo a vontade do Senhor para o seu tempo, e ele vai se posicionando em Deus, porque ele sabe
sabe quem é o Senhor. Mas se você vai para o Salmo 103, você vai perceber que não era só Asaf fazendo uma oração tão poderosa como a do Salmo 77. O salmista, no Salmo 103, ele vai estar trabalhando no seu coração o aspecto espiritual de sua vida. Eu quero pregar também esse salmo para vocês daqui uns dias. Ele vai trabalhar o aspecto espiritual da sua vida. E ele vai trabalhar no oposto de Asaf. Se Asaf está com dificuldade de desabafar, o salmista, no Salmo 103, está rasgando a alma. Está falando tudo que sente, tudo que pensa. E está conseguindo assimilar muito bem. Ele faz um exercício de conversa com a alma. Ele faz um exercício de interpretação da dor. Ele faz um exercício de entender o quanto ele dependia da mão do Senhor sobre ele, que precisa nos dar estrutura para enfrentar as nossas crises e os nossos sofrimentos. Pode deixar que eu vou pregar sobre ele com vocês daqui uns dias, para vocês daqui uns dias. Mas eu quero me atentar para a oração de Asaf. Porque se Asaf, ele está com dificuldade de desabafar, se ele usa o mecanismo de fuga, se ele faz uma autoanálise, você vai observar na fala dele, que em um momento da sua caminhada, ele vai se deparar com rejeição e desconfiança. Aí vem a pergunta: será que um homem e uma mulher de Deus pode lidar com rejeição e desconfiança? Vamos lembrar de Jeremias? Maldito o dia que eu nasci. Maldito o nome da pessoa que foi anunciar o meu nascimento. Vamos lembrar de Elias? Só eu fiquei, Senhor. Não tem ninguém comigo, eu quero morrer. Vamos lembrar de Jó? Quantas pessoas nós podemos trazer a nossa lembrança, que no momento de impacto, de sofrimento, de angústia, se depararam com rejeição e com desconfiança? Vamos para o versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? É a pergunta de Asaf. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? E aí Asaf, ele vai fazer uma conversa que ela é negativa, quando você está lidando com o sofrimento e quando eu estou lidando com o sofrimento. Porque Asaf vai fazer um link com pecados antigos. Asaf vai começar a fazer uma conversa achando que o sofrimento que estava vivendo, a perda que estava vivendo, Jerusalém sendo destruído como estava, tudo sendo apertado como estava, era por causa dos pecados antigos. E eu quero convidar você a crer no poder da cruz na minha e na sua vida. O seu sofrimento, meu sofrimento, a partir do momento que eu e você confessamos a Jesus como o único e eterno Salvador, que o seu sangue nos lavou e nos purificou, nós estamos limpos e livres. Então Satanás não pode nos acusar, o inferno não pode nos cobrar por aquilo que Jesus já resgatou na cruz do Calvário, pela liberdade que Ele já nos deu, pela cura que Ele já efetuou em nós. Só que isso muitas vezes se torna uma forma de defraudação do inimigo, um cativeiro mental, porque as prisões mentais nos impedem de avançar em muitas áreas das nossas vidas. E muitas vezes o inferno nos intimida com situações já confessadas, já arrependidas e já perdoadas. E é isso que eu quero desafiar a você, no ano da profundidade, a andar com a sua identidade de filho e de filha.
Se você já confessou, se você já arrependeu, se você já abandonou, se em algum momento o inimigo se levantar para te intimidar, brada diante dele dizendo: o sangue do Cordeiro já me purificou, o sangue do Cordeiro já me lavou, a cruz tem poder na minha vida, e eu não vou ser intimidada pela mentira do inferno. E Asaf, ele vai fazer esse movimento. Só que o sangue que redime, que cura, que limpa, está sobre mim e está sobre você. Você crê nisso? Então, pensamentos como: será que Deus está me punindo? Será que Deus não me ama? Será que Deus me abandonou? Esses pensamentos, eu e você não podemos lidar com eles. Eles podem até invadir a nossa mente, mas nós não podemos dar lugar para eles. Só que Asaf estava lidando com essa realidade. Mas não era só o sentimento de rejeição e desconfiança. Nós vemos uma outra declaração de Asaf: caducou as suas promessas, versículo 8. Caducou as suas promessas. Sensação que as promessas de Deus perderam a validade. Quando eu e você estamos sofrendo, quando eu e você temos motivo para lamentação, quando eu e você não estamos vendo a resposta no tempo que nós desejamos, nós temos a tendência a achar que a promessa de Deus não vai se cumprir. Só que eu aprendi uma verdade nesse tempo que eu tenho caminhado com o Senhor. Se o Senhor abriu a sua boca e falou com você, espera, Ele vai cumprir. Não importa se vai demorar 1 mês, 2 anos, 5 anos, 6 anos. Eu só sei que tem o Kairos de Deus, tem o tempo exato de Deus. E no tempo exato de Deus a promessa vai ganhar vida. E você vai poder dizer: o Senhor falou, o Senhor cumpriu, porque a voz dele alcançou o meu coração. Só que a gente sabe muito bem, já ministrei isso aqui diversas vezes para vocês. Entre a promessa e o cumprimento da promessa tem esse processo, que ele muitas vezes é doloroso. A espera é dolorosa. E tem muitas coisas que nós não vamos ter respostas. Mas Deus, quando Asaf diz, caducou. Olha, vai para o versículo 8, grifa aí na sua Bíblia. Caducou a sua promessa? A sua promessa se perdeu? Ela não vai se cumprir? Então eu estou dizendo para você nessa noite, eu não sei qual é a promessa que você tem, mas se você tem, espera nele, ele vai te alcançar, a vitória vai chegar, a voz do Senhor vai ser ouvida no seu coração, e na hora que manifestar, você vai se alegrar muito nele, porque é de Deus e é no tempo de Deus. Eu gosto muito da palavra de Provérbio que diz que a herança fora do tempo se torna maldição. Então, a vitória, a bênção, a promessa tem que ser no tempo certo. Não pode ser fora de tempo. Porque se ela for fora do tempo, ela vai ser abortada. Ela não pode ser fora do tempo. Ela tem que ser no tempo de Deus. Então, se o Senhor falou, se alegra. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E na hora que acontecer, você vai ter muito motivo para celebrar e louvar o Senhor. Agora, bom vai ser se ao esperar a promessa, você não desista de permanecer na presença. Você não perca tudo que Deus está fazendo. Porque nesse promessa, da promessa liberada e do cumprimento da promessa, é muita coisa que Deus trabalha em nós. É muita coisa que Deus cura em nós. São muitas curas, libertações, restaurações, mudança de visão, mudança de mentalidade. Treinamento para que a bênção seja motivo de muita glória e de muita honra para o nome do Senhor.
Só que eu, olhando ainda para essa conversa de Asaf, eu não sei se você já teve uma conversa como essa, mas eu já tive algumas. E já contei para vocês. Já contei para vocês em alguns momentos que eu me sentia assim, que nem Asaf. A impressão que eu tinha, que eu não daria conta se a resposta não viesse da forma da minha expectativa. Deus tem um jeito muito diferente de mover. Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quer. E às vezes eu e você nos colocamos no lugar dos críticos da movimentação de Deus. Uma das coisas que mais mexeu comigo durante todo esse tempo de ministério foi quando, eu já contei para vocês, me desculpe, eu vou repetir de novo. Eu já falei para vocês que depois de um tempo a gente repete muita coisa. Então não dá para fugir disso. Foi uma forma que Deus me trouxe uma resposta extraordinária. Nós estávamos construindo o templo lá em Cariacica. E estava igual aqui. Não estava tão... Estava pior do que aqui, né? Porque lá, a frente também estava toda sem terminar. Estava toda quebrada. Aqui, nós temos recebido críticas aí nas redes sociais, né? Mas aqui... ainda pelo menos dá para olhar e ver que não está tão ruim. Está sem acabar, mas não está tão ruim. Lá estava muito ruim. Estava tudo quebrado mesmo. E Deus usa uma pessoa que estava desviada da presença do Senhor. Um homem, ele chega para minha zeladora e pede o meu telefone para ela. Ele me liga. E quando ele me liga, ele diz assim: pastora, você não me conhece, você... de perto, você só me conhece de vista. Você sempre me vê passando para ir na casa da minha irmã. Eu estou precisando falar com a senhora pode vir no meu escritório? Mas eu não gostaria que a senhora viesse sozinha, eu gostaria que a senhora trouxesse o seu tesoureiro com a senhora. E esse rapaz, ali, né, no Espírito Santo tem uma distribuidora de cevada. E ele, né, administrava essa empresa, uma pessoa muito bem sucedida naquilo que tem realizado. E eu fui, nós, como vocês sabem dos nossos hábitos de jejuns, né, eu estava no processo de jejum só de água, como a gente faz aqui no Janeiro Profético. Eu e meu tesoureiro, nós estávamos nesse jejum exatamente pedindo uma resposta do Senhor para a nossa construção. E aí eu ligo para ele e falo assim: olha, fulano de tal me chamou para ir na empresa dele, você sabe onde fica? Aí ele falou assim: sei, pastora, pode deixar que eu te levo, não vai sozinha não, que a senhora está de jejum, eu te levo. Eu falei: então tudo bem, então vamos lá. Quando eu cheguei, ele olha para mim e diz assim: pastora, o que a senhora está precisando? Irmãos, eu tinha que ser muito sábia para responder, porque eu não sabia o que estava no coração daquele homem, eu não o conhecia. Eu olho para ele e digo assim: de tudo, eu preciso de tudo. Ele falou assim: mas tudo o quê? Eu falei assim: se você tem passado em frente à nossa igreja todos os dias como você passa, você vê que está tudo quebrado. Eu estou atendendo na areia, não tem sala de escola dominical, não tem um gabinete pastoral. Eu preciso de tudo. E aquele homem, com os olhos cheios de lágrimas, ele diz assim: olha, tem uma voz que está me enlouquecendo. Eu nunca vou esquecer dessa conversa com ele. Contando para vocês, é como se eu estivesse vendo ele atrás da sua mesa, sentado. Ele diz assim: tem uma voz que está me enlouquecendo. Todos os dias, quando eu passo em frente à igreja, eu ouço a seguinte voz: a minha filha está sofrendo. E você sabe o quanto o seu pai sofria. E aí ele me diz: pastora, meu pai era pastor. Eu estou desviado da igreja. Mas eu preciso calar essa voz. O que eu tenho que fazer para calar essa voz? Eu falei: não sei.
Você que vai dizer o que você precisa fazer. E ele diz assim: a partir de hoje, eu assumo a construção da igreja. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que aquele homem investiu, mas foi muito na nossa igreja. Ele fez toda a nossa área administrativa, ele fez a sala das nossas crianças, ele terminou a frente do nosso templo, ele abençoou demais a nossa igreja. Tudo porque Deus foi ao coração de um homem que estava distante dele. Um homem que estava sem comunhão com ele. Mas como Deus não fica na sua caixinha e nem na minha, como Deus não move como você quer e nem como eu quero, como Deus move do jeito que Ele quer, fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer, levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele pode usar. Nós muitas vezes ficamos de longe julgando. Nós, porque não conhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, o mover de Deus, a ausência de preconceito de Deus. Deus, Ele alcança quem Ele pode alcançar, toma pelas mãos, usa para mostrar a glória e o poder, fazendo Deus na vida daquele que o ama e que o teme. Deus usou aquele homem. Talvez, eu diria que aquele homem não poderia ser usado por Deus. Só que quando ele se envolve com a construção da igreja, toda a família dele é restaurada. Toda a família dele é retornada à comunhão com Deus. Aquele homem experimenta a salvação na sua casa, a restauração da sua espiritualidade, o renovo da sua visão. E o Senhor realmente o honra de forma extraordinária, como meus olhos viram. Então eu quero dizer para vocês nesse momento que eu e você não podemos desenhar a forma de Deus mover. Deus tem a sua forma. Você só precisa estar aberto para Ele fazer do jeito que Ele quer fazer. Então, meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Minha irmã, ouça bem o que eu estou falando com você nessa noite. O que Deus falou com você pode ser impossível para agora, pode ser impossível diante dos olhos humanos, mas Deus tem o seu meio. Deus sabe quando vai fazer, como vai fazer, e se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso no nosso meio. Só que se você vai para o versículo 9, você vai deparar com outra fala de Asaf. Deus deixou de ser benigno? Asaf, ele começa a perguntar se houve uma mudança no caráter de Deus. Asaf começa a perguntar se houve uma mudança na forma de Deus agir. Porque ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus era poderoso, mas naquele momento de sofrimento, naquele momento de dor, ele estava equivocado. Então eu quero dizer para você, no seu momento de insegurança, não deixe o medo, a incompreensão te desestabilizar. Somente creia, somente confie, somente permaneça com o Senhor o tempo todo, porque você vai discernir a sua vontade e você vai se alegrar na fidelidade do Senhor com você. Versículo 10, meu tempo está acabando. Então disse eu, isso é a minha aflição. No meio da conversa de Asaf, ele vai ser plenamente sincero. E eu sempre vou dizer que Deus não tem problema nenhum em lidar com o seu conflito, que Deus não tem problema nenhum em lidar com a sua dor, que Deus não tem problema nenhum em lidar com o seu desamparo. Isso não é problema para Deus. Deus quer a sua sinceridade, mas você não pode usar a sua dor para maquiar a sua rebeldia. Você não pode usar a sua dor para maquiar a sua desobediência. Você não pode usar a sua dor para maquiar a sua fraqueza ou o seu pecado. A sua dor tem que estar escancarada. E se você não está entendendo, você pode dizer para o Senhor que não entende.
Se dizer só para o Senhor não dá, procure um conselheiro, procure um pastor, uma pastora, procure um líder, rasgue o seu coração. Mas não dá para quebrar aliança, não dá para quebrar comunhão, não dá para jogar as promessas fora, não dá para deixar de viver o que você sempre declarou, porque um dia a dor chegou na sua casa. Eu e você precisamos fazer que nem Asaf, sermos muito sinceros, rasgando nosso coração. Dói aqui, está ruim aqui, não está bom dessa forma, mas o Senhor continua sendo nosso Deus. Só que o versículo 11, 13, se você vai para o versículo 11, 13, você vai ver uma dicotomia na conversa de Asaf. O Asaf que inicia, eu acho isso extraordinário, porque eu sempre vou dizer que a Bíblia, ela não escondeu a fragilidade dos heróis que nós pregamos sobre eles. Porque Asaf, ele inicia a sua conversa cheio de angústia, cheio de conflito, cheio de dor, com uma visão ofuscada. Mas da forma que ele vai falando do conflito, da forma que ele vai rasgando o coração, da forma que ele vai indagando, da forma que ele vai questionando, ele vai entendendo a ação de Deus. E aí você vai ver versículo 11 a 13. Ele trazendo à sua lembrança os feitos de Deus. Ele começa a relembrar tudo que Deus fez. Ele começa a falar sobre a misericórdia. Ele começa a corrigir o conceito errado que ele estava tendo de Deus. Ele começa a fazer uma organização dos seus pensamentos. E ele começa a recordar toda a intervenção de Deus na história do seu povo. E ele tinha muito para recordar, hein? Deus abriu o Mar Vermelho, preservou o seu povo no deserto. Ele viu o Senhor abatendo reis e colocando poder nas mãos do seu povo. Ele viu homens sendo curados, sendo libertos. O que eu aprendo com isso então? Eu aprendo que eu e você precisamos, no momento da nossa insegurança, dos nossos desafios, fazer exatamente isso daqui. Recordar o que Deus fez. O Deus que fez ontem vai fazer hoje, vai fazer amanhã. O Deus que curou ontem vai curar hoje, vai curar amanhã. O Deus que chamou você pelo nome e te sustentou até aqui, vai te sustentar para sempre. O Deus que te guardou até hoje vai continuar te guardando. Em qualquer lugar que você esteja, Ele será Deus poderoso marcando a sua vida, porque Ele é santo. E Asaf, ele não só recorda. Eu vou pegar mais 5 minutos aqui, gente. Ele não só recorda. Na sua conversa com Deus, ele restaura plenamente a sua confiança em Deus. Aí você pode ir para o versículo 16, o versículo 17, e você verificar as falas de Asaf. Ele vai dizer que Deus é especialista a dissipar tribulações. Por que esse Asaf que está encerrando a sua conversa com Deus, dizendo que Deus é especialista em dissipar tribulações, não era o mesmo sentimento do mesmo Asaf quando ele entra no diálogo com o Senhor? Isso quer dizer que a fragilidade humana pode muitas vezes tirar a nossa segurança, sim. Mas o que você não pode perder de vista, que Deus é Deus na sua vida o tempo todo. Asaf vai dizer que as águas, elas temem quando elas contemplam a manifestação do Senhor. E aqui, quando ele usa essa palavra água, no hebraico,
tem um conceito muito forte, que é ameaça, que é provação, que é realmente luta, que é realmente dor. Por isso que ele usa o termo das muitas águas. Quando as muitas águas te viram, temeram. Então, o que ele está dizendo? Quando a minha tribulação, quando a minha prova, quando a minha luta te encontrou, temeu. Porque o Senhor é esse Deus poderoso, que faz todas as coisas se manifestar para o nosso bem. E aí Asaf vai concluir dizendo que nem trovões, que nem relâmpago, que toda representação de juízo, que toda representação de dor, que toda representação de ameaça, não é nada diante daquele que um dia encontrou com você. Não é nada diante daquele que um dia te chamou pelo nome. Não é nada diante daquele que um dia te fez uma promessa. Então o que eu quero, pastor, o que você quer com essa palavra? Eu quero com essa palavra encorajar você. Porque se a sua promessa ainda não chegou, ela vai chegar. Eu quero encorajar você, se você está enfrentando alguma dificuldade em alguma área da sua vida, Deus não deixou de ser poderoso. Ele está atento à forma que você responde. Ele está intervindo na sua vida. E Ele quer te surpreender com o seu amor e com a sua fidelidade. Eu estou dizendo a você que se você tem motivo para estar triste e cansado, nessa noite eu quero dizer para você, não desespere. Ele ainda está no controle de todas as coisas. As suas mãos estão estendidas sobre a sua vida, e Ele quer revelar a você o seu amor e a sua fidelidade. Mas eu quero te fazer um convite. Deixa Ele te consolar. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Não perca o Senhor de vista. Não use de desculpa para afastar dos projetos do Senhor. Sabe, queridos, eu tenho uma decisão no meu coração. Eu não abro mão do propósito de Deus na minha vida por nada. Por nada. Eu posso dizer para vocês que nem Caleb, eu tenho força, eu tenho coragem para guerrear até conquistar o que o Senhor tem colocado na minha vida. Só que eu quero encorajar você a isso. Eu quero encorajar você a dizer para o Senhor o que o Senhor fez com você. Qual foi a palavra que Ele te deu? Eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Eu tenho promessa sobre o meu ministério. Eu tenho promessa sobre essa igreja. Você tem promessa sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Você tem a palavra de Deus liberada sobre você. Mas qual é a sua postura? Qual é a sua resposta? No dia da dor, no dia da luta, os seus joelhos enfraquecem. Eu gosto muito quando Jó faz essa repreensão. Ele diz: no dia que a luta chega, no dia que o sofrimento chega, os seus joelhos enfraquecem? Não, os seus joelhos não vão enfraquecer, porque não é a promessa que te movimenta, é o dono da promessa que te deixa de pé, é o dono da promessa que te levanta todos os dias, e a promessa é só um dengo, um carinho, um cuidado, a bondade e a manifestação desse Deus poderoso que cuida de você todo o tempo.